Sábado, 25 de junho, vamos aos destaques desta edição. Motociclista levado às pressas para o hospital regional após acidente no bairro Nossa Senhora Aparecida. 3 pessoas ficam feridas após carro bater em poste. Barbearia é assaltada no bairro Nova Floresta. Escolha de salário de vereadores de Patos de Minas não é inconstitucional, diz Ministério Público. Desperdício de alimentos é realidade no Brasil. As atividades do fechamento da Semana Coopatos. Conselho Federal de Medicina aponta que a oftalmologia foi a área que sofreu a maior redução no número de atendimentos no Brasil durante a pandemia. Os cuidados com o coração no inverno. Atletas patenses representarão o Brasil em campeonato mundial de bumerangue. E daqui a pouco, brasileiros poderão se tornar milionários com Mega ou a Quina de São João. Enquanto o resultado não sai, continue comigo, porque o NTV News deste sábado começa agora. Boa noite. Uma barbearia no bairro Nova Floresta, em Patos de Minas, foi assaltada nesta sexta-feira. O ladrão entrou no estabelecimento e encontrou o dono sozinho. Com arma em punho, ele ordenou que a vítima deitasse no chão. Mediante a ameaça, ele questionou se havia alguma arma e chegou a revistar a vítima. Sem encontrar nada, ele pediu as chaves do automóvel. Porém, a esposa, que estava dentro da casa, percebeu o assalto e começou a gritar. O ladrão pegou o celular do barbeiro e fugiu. A vítima chegou a persegui-lo, porém não conseguiu alcançá-lo. A polícia militar foi acionada e conseguiu rastrear o aparelho celular que estava na Rua dos Cedros, no bairro Alto da Colina. Um suspeito de 22 anos de idade foi abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Os militares então decidiram verificar o local e encontraram o celular roubado na calçada, bem próximo a esse jovem. Questionado, o suspeito negou participação no roubo. Os policiais foram então até a casa dele, fizeram contato com o amigo e foram autorizados a entrar na casa. No quarto do homem foi encontrada uma réplica de pistola e roupas idênticas às usadas no assalto. Diante disso, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. As roupas, a réplica de arma de fogo e um capacete foram apreendidos. O celular foi devolvido ao dono. E um motociclista foi levado às pressas para o hospital regional após sofrer um acidente no bairro Nossa Senhora Aparecida. O acidente foi registrado na manhã deste sábado na Avenida Brasília, nos arredores da Praça do Cristal. Segundo informações de testemunhas, o motociclista seguia pela avenida na contramão quando tentou desviar de outra motocicleta e atingiu um poste. A moto ficou bastante danificada e estilhaços ficaram espalhados pela calçada. O condutor ficou bastante ferido e teve que ser socorrido às pressas até o hospital regional. 3 pessoas ficaram feridas após uma batida em um poste que fica na rua Vicentina Rodrigues, no bairro Afonso Queiroz. Esse acidente aconteceu no início da manhã deste sábado. Segundo a polícia militar, o Fiat Uno bateu frontalmente contra um poste. A estrutura ficou danificada na parte inferior e não chegou a cair. O homem de 49 anos de idade é inabilitado e alegou que teve uma queda de pressão, apagou ou adormeceu ao volante. Ele queixava-se de dor no tórax. No carro havia 2 passageiros. A companheira do condutor, de 41 anos, sofreu um corte no rosto e lesão no nariz. Já o filho do motorista, que tem 24 anos de idade, teve um corte no rosto e lesão no interior da boca. Todas as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia. O carro foi liberado para o motorista habilitado. A concessionária elétrica foi notificada para reparar a rede. E foi arquivada a notícia fato que pediu investigação dos salários dos vereadores de Patos de Minas.
O Ministério Público definiu que não há inconstitucionalidade no projeto de lei que prevê que os vereadores de Patos de Minas possam escolher salário de R$ 1.212 até R$ 12.659,87. Em seu parecer, o promotor de justiça, Dr. Paulo Henrique Delicoli, disse que, abre aspas, analisando todo o processo legislativo que culminou com a edição do referido ato administrativo, observa-se que, embora seja inusitado, não é possível enxergar flagrante de improbidade administrativa envolvimento na questão. Fecha aspas. Assim, Delicoli indeferiu a instauração de inquérito civil como consequente arquivamento após a notícia-fato feita pelo Ministério Social Orgulho de Ser Patense. Ainda hoje, desperdício de alimentos é realidade no Brasil e você confere as atividades do fechamento da Semana Coopatos. 7h10, estamos de volta e agora você vai ver que de um lado fome, do outro desperdício de alimentos. Parecem realidades contraditórias, mas elas coexistem no Brasil. Cenas como estas são comuns nas centrais de abastecimento de todo o país. Alimentos danificados durante o transporte perdem a condição de venda e terminam no lixo. Também são recorrentes imagens como estas, pessoas buscando no lixo o que comer. Duas realidades que, para serem transformadas, precisam do envolvimento de vários segmentos da sociedade. É inaceitável que num país considerado o celeiro do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo e uma das maiores economias do mundo também, tenha quase 60% da sua população vivendo em insegurança alimentar hoje, sendo que a insegurança alimentar grave, ou seja, aquela que a pessoa realmente passa fome, uma fome extrema, 33 milhões de brasileiros hoje. E por que isso acontece? Porque nós realmente ainda não tomamos as devidas providências para que isso não ocorra mais. Toda a sociedade precisa entrar em ação. Nós, consumidores, indústrias, empresas, governo principalmente, fazer políticas efetivas de combate à fome, que não é só distribuição de cestas, apesar de ser super necessário, e nós fazemos também dentro da nossa organização, mas o combate à fome é algo estrutural. Ele vai se dar, ao darmos empregos, educação, saúde, renda, geração de renda, aí sim a gente vai acabar com a fome. Enquanto isso não acontece, nós desperdiçamos por ano 27 milhões de quilos de alimentos no Brasil e 1,3 bilhão de alimentos no mundo. Se o desperdício fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. Iniciativas como a do Mesa Brasil ajudam a amenizar esse cenário. Criado em 1994, em São Paulo, e desde 2003 presente em todo o país, o programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos. Ele conta com parcerias entre a sociedade civil, os empresários e as instituições sociais. No entanto, é preciso fazer mais. De acordo com a ONU, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos anualmente no mundo para consumo humano se perde. E 6% das perdas mundiais se dão na América Latina e no Caribe, situação que, para ser modificada, não pode ser ignorada. Nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos assistindo pessoas a não se alimentarem bem embaixo dos nossos olhos, sendo que a fome no Brasil é secular, e ainda não estamos tomando as atitudes necessárias para que isso não ocorra mais. Então, combater o desperdício, reduzir o desperdício, canalizar os excedentes de alimentos para a doação e muitas outras ações e regulamentações que incentivem a doação de alimentos, que cuidem do acesso, da comercialização, a geração de alimentos dentro de comunidades via hortas ou dentro das cidades tem que ser incentivada, muito incentivada, para que as pessoas possam realmente ter acesso aos alimentos e assim a gente de uma vez por todas galgar uma outra posição dentro do cenário nacional e mundial.
A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde em julho para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Com essa decisão, não vai ser mais ou não haverá mais cobrança extra na conta de luz no próximo mês. É o terceiro anúncio da bandeira verde realizado pela ANEEL desde o fim da bandeira escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril deste ano. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia. Caso houvesse a instituição das outras bandeiras, a conta de luz refletiria o reajuste de até 64% das bandeiras tarifárias aprovadas nesta semana. Segundo a agência, os aumentos são devido à inflação e ao maior custo das usinas termoelétricas neste ano, decorrente do encarecimento do petróleo e do gás natural nos últimos meses. Vamos mudar de assunto? Porque a Semana Copatos trouxe formatos diferentes de eventos técnicos em sua edição deste ano. Dentre eles, um bate-papo de produtor para produtor. Com o objetivo de promover a troca de informações e levar conhecimento e tecnologia aplicáveis ao dia a dia dos produtores, o AgroAsk, bate-papo realizado na 19ª Semana Copatos, trouxe como tema Ganhe Mais Dinheiro com Atividade Leiteira. O intuito é gerar uma discussão a partir de exemplos reais, aprofundando nos pontos críticos para uma melhor performance na pecuária leiteira e de corte, consequentemente, uma melhor rentabilidade do produtor. Leite é um bom negócio, sim, e como fazer para poder chegar lá. É muito ligado a ter números, mensurar os resultados que vocês estão fazendo na fazenda e, com base nele, tomando decisões mais assertivas, mais bem fundamentadas todos os dias. Acho que esse é o segredo principal. A tecnologia se tornou grande parceira do produtor rural por ajudar a economizar insumos, fertilizantes e pesticidas. Além disso, ela também colabora com a economia de diversas etapas do processo produtivo no campo. Seu uso está se tornando cada vez mais essencial. A gente precisa de medir para poder conseguir gerenciar, eu preciso de medir de uma forma fácil. E aí vem a tecnologia ajudando muito nessa mensuração mais fácil, ágil, para tomar a decisão mais assertiva e mais rápida, o que é tão fundamental para ter um bom negócio. E se o assunto é atividade leiteira, logo surgem as dúvidas sobre o aumento do preço do leite. Afinal de contas, o leite encareceu por quê? Desde o ano passado, 2 anos atrás, veio com essa pandemia, com todo esse desarranjo da economia, o leite ficou para trás e o custo subiu muito. E a gente tem acompanhado aí muitos produtores saindo da atividade porque não conseguiram manter o seu negócio em razão do desequilíbrio valor de compra com valor de venda. Então esse é um problema e um desafio que a gente está vivendo ainda. Nós presenciamos agora aí uns 40 dias para cá, o leite começou a ter uma recomposição no seu preço, na sua precificação a nível de produtor. Isso consequentemente também vai para o consumidor. E a expectativa é que a gente possa viver um momento de estabilidade. A alta do leite em Minas Gerais é considerada importante para os pecuaristas, que enfrentam elevação significativa de custos na produção. Encareceram muito, né? Hoje mesmo a gente, Semana Copatos, eu fiz as compras, adubo muito caro, semente muito caro, produtos químicos tudo caro, né? Então hoje os custos estão muito altos. Tem que estar fazendo muita ginástica para sobreviver, né? No início do ano, a margem de lucro era muito pequena, muita gente até desistiu. Eu sou da agricultura familiar, aí a gente sobrevive com uma folga. Agora, assim, para animar a atividade e que a gente está preparando para plantar, que nós somos produtores de leite, mas somos agricultores também. E o custo do novo plantio está muito alto, então esse aumento veio dar um alívio, um pouco de folga para a gente ter mais esperança. E ainda dentro da Semana Copatos, cooperados puderam participar do Prêmio Mérito Cooperativista. Os que mais se destacaram foram agraciados.
A cerimônia realizada dentro da programação da Semana Coopatos entrega o prêmio Mérito Cooperativista como forma de homenagem em reconhecimento aos cooperados que se destacam por sua parceria, fidelidade e comprometimento com o desenvolvimento da Coopatos e do cooperativismo. Eu vejo que esse momento é extremamente importante, porque às vezes a pessoa fica no campo tão isolado, ninguém nem lembra que ele existe, apesar que ele tem um papel fundamental na vida de cada um da gente. Então, quando a Coopatos criou esse evento para hoje, foi exatamente para isso, para a gente trazer as famílias para dentro desse recinto, para a gente trazer esses cooperados que participaram de uma forma mais efetiva, mais diferenciada dentro daquele ano, e também uma forma que a gente está resgatando, né? Esses 2 anos e meio que nós ficamos praticamente sem contato nenhum de maneira coletiva. Então é uma alegria enorme retomar essas atividades, recomeçar, homenageando aquilo que é mais importante na trajetória de uma cooperativa, que é o nosso cooperado. Eleus e Maria Geralda foram escolhidas como destaque feminino cooperativista em 2022. A história das irmãs, que há quase 3 décadas se dedicam ao campo, foi contada para todos os presentes, o que para elas é motivo de muita felicidade. É uma grande homenagem, né? Que a gente fica jogado lá no mato, ser reconhecida dessa maneira é muito gratificante. Jamais esperava isso da parte da Coopatos, né? Desde o início nós começamos a mexer com leite, sempre fornecendo leite para a Coopatos, mas eu nunca esperava isso, não. Para mim é um orgulho muito grande. Eu já estou no 3º mérito cooperativista, para mim é uma honra muito grande, estou na atividade, praticamente a minha profissão é essa, então para quem está na profissão, uma profissão tão simples, mas eu acho que é uma profissão de muita garra, de muita perseverança, e a gente não pode fraquejar nem molejar. Então eu sinto orgulho muito grande por isso, sinto lisonjeada, muito agradecido da parte da Coopatos de conhecer isso de 2 mulheres, que sempre no campo, sempre viveu na roça, me sinto muito lisonjeada com mérito cooperativista. Agora tem uma dica para você não pode perder essa novidade. A Oral Unique está oferecendo uma nova possibilidade para quem não pôde aproveitar o seu Big Plantão de aniversário. Na campanha 200 mil motivos para sorrir, você faz o seu implante dentário com toda a qualidade e o atendimento humanizado de uma clínica odontológica premium que já atendeu mais de 200 mil pessoas só este ano. São muitos motivos para comemorar e aproveitar. Então agende agora mesmo a sua avaliação pelo telefone 38260800, vou repetir, 38260800 ou pelo WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. A seguir, o Conselho Federal de Medicina aponta que oftalmologia foi a área que sofreu maior redução no número de atendimentos no Brasil durante a pandemia. E você confere os cuidados com o coração no inverno. Estamos de volta e o mês de junho é dedicado à prevenção da cerocotone, uma doença oftalmológica rara que provoca o afinamento da córnea. A prevenção e o tratamento dependem de consultas regulares ao oculista, mas de acordo com o Conselho Federal de Medicina, é exatamente a oftalmologia que sofreu a maior redução no número de atendimentos no Brasil durante a pandemia. Gabriel foi diagnosticado com estrabismo aos 4 anos. Depois veio a confirmação da ceratocone. A doença provoca um afinamento da córnea, fazendo com que a estrutura fique com um formato semelhante ao de um cone. Os jovens são os mais atingidos e os indícios podem aparecer já no início da adolescência. A primeira taça que a gente viu no Gabriel é que um olho dele ele olhava fixo para frente e o outro ele já olhava mais para o lado. Gabriel é atendido na Clínica dos Olhos da Santa Casa, em Belo Horizonte. Ele tem consultas e acompanhamento contínuo, mas sente dificuldades de adaptação às lentes.
na hora de colocar a leite nele, tem uma rejeição muito grande, ele está indo em fase de adaptação, então sim, está sendo muito difícil. O mês de junho é dedicado à prevenção da ceratocone. Esta é uma doença responsável pelo um grande volume de transplantes de córneas no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 150 mil brasileiros são acometidos por esta doença todos os anos. O fato de coçar o olho não é um sintoma, mas uma condição que pode agravar a deformidade. A ceratocone é uma doença da córnea, né? A córnea é essa parte transparente do olho que a gente tem, e ele é como se fosse o tijolo da córnea, não fosse um tijolo muito saudável. E aí a córnea vai afinando e vai formando como se fosse um cone mesmo, ela vai ficando pontuda. E no que ela vai ficando pontuda, a visão fica ruim, o astigmatismo aumenta muito. E aí o paciente começa a ter dificuldade para enxergar. A pandemia distanciou os brasileiros dos consultórios médicos. As consultas eletivas, que não são de urgência, mas importantes para o acompanhamento e o diagnóstico, caíram muito. Entre as especialidades monitoradas pelo Conselho Federal de Medicina, a oftalmologia registrou a maior queda de atendimentos entre 2019 e 2020. Consultas, exames de mapeamento de retina e aferição da pressão intraocular caíram de 18,5 milhões para 12,2 milhões no período. Em Minas não foi diferente. No mesmo período, a Santa Casa deixou de fazer 11 mil consultas. A gente tem prejuízo de todos os tipos, né? Alguns são mais simples, que o paciente não consegue enxergar. Agora, se é um paciente oncológico com tumor no olho, por exemplo, ele pode morrer, né? Então, a gente tem vários problemas aí secundários. Quando o problema é mais simples, é só um óculos, realmente o impacto é menor. Agora, quando é um diabetes, quando é uma hipertensão, quando é um tumor, realmente o impacto é maior, porque pode deixar uma cegueira definitiva. E olha só, no inverno é ainda mais importante atentar-se à saúde, principalmente em se tratando do coração. É que nessa época a incidência de infartos e doenças vasculares aumenta. No período do inverno, cuidar da própria saúde é de suma importância para evitar doenças. Mas o que será que as pessoas fazem para se cuidar? Olha, boa alimentação, muito líquido, principalmente a água, né? Mesmo no tempo do frio, muita gente deixa ou diminui de tomar líquidos, principalmente a água. E também eu sou muito aderente, né, à questão das plantas naturais. Então eu tomo muito chá, principalmente para aliviar os pulmões, como chá de alecrim, chá de gengibre, folha de laranja, ou seja, expectorantes. A gente, tem que usar agasalho, porque o frio, a gente tem que se proteger dele, hidratar com bastante água e também ainda agora, nesse inverno, continuar usando as máscaras, para se proteger. Pois é, esses cuidados são necessários, pois os incidentes envolvendo o sistema sanguíneo, como o infarto e o AVC, tendem a aumentar no inverno, principalmente entre aqueles que já têm alguma predisposição. A gente tem tendência, quando o nosso corpo, o meio exterior nosso está frio, a temperatura ambiente é fria, a gente se sentir mais encolhido, E isso acontece com os vasos sanguíneos também. E aí os vasos sanguíneos mais encolhidos, com diminuição do calibre, as placas de colesterol que as pessoas podem ter em artérias, no coração, no cérebro, elas têm maior tendência a ocluir e com isso não houver a passagem de sangue ali naquele território, E com a falta de sangue ali faz o fenômeno da isquemia, ou cardiovascular, coronariana, levando a infarto, ou cerebrovascular, levando ao acidente vascular cerebral isquêmico, o AVC. Hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, hidratação e exercício físico, são os principais recursos para evitar essas doenças. Por estar frio, é menos comum as pessoas procurarem a água para tomar, também é menos comum as pessoas saírem para a rua para fazer atividade física, então a gente
recomenda, né, a população que não mude esses hábitos que ocorrem no verão, em outras épocas do ano, para conseguir prevenir, né, acontecimento dessas situações. Não só da parte cardíaca, né, como outros problemas de saúde também que estão relacionados aí à baixa ingesta de água e à atividade física em pequena quantidade. E alimentação também é sempre importante, tentar manter sempre a qualidade, né? Bom, agora a gente fala de Covid-19, porque o Brasil registrou mais 324 mortes pela doença, superando a marca de 670 mil vítimas e totalizando 670.282 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 188. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 21%, indicando tendência de alta. No total, o país registrou 51.361 novos diagnósticos, completando 32.030.729 casos conhecidos desde o início da pandemia. Minas Gerais não informou os dados da Covid-19 neste sábado. Vamos agora então aos números de Patos de Minas quanto à Covid-19. Aparecem aí na sua tela. Patos de Minas são 247 pessoas neste momento se recuperando em casa, 592 óbitos. Temos atualização aí no número de leitos. São 5 pessoas de Patos de Minas internadas em leitos clínicos e 4 estão em leitos de UTI. Vamos virar até ela aí, porque já aparece para você, são 14 pessoas fora de Patos de Minas, mas internadas aqui no município. 14 estão em leitos clínicos e 5 estão em leitos de UTI. Bom, e Minas Gerais investiga mais 3 possíveis casos de contaminação pela varíola dos macacos. A informação foi confirmada neste sábado pela Secretaria de Estado de Saúde. Os casos notificados são de pacientes residentes em Belo Horizonte e Pará de Minas, na região central do estado. Já entre os descartados, 2 estão em Ituiutaba, além de casos individuais em Belo Horizonte, Ouro Preto, Ribeirão das Neves e Uberlândia. E olha só, a partir do próximo mês, as unidades de saúde da família, o posto de saúde aí do seu bairro, funcionarão para atendimento ao público também aos sábados. A partir do dia 2 de julho, cerca de 4 unidades de saúde da família estarão em funcionamento também aos sábados para atendimento ao público. A justificativa para a medida se deve por 2 principais fatores. Estamos com uma baixa cobertura vacinal, tanto de crianças, né, com as vacinas de rotina, quanto as vacinas de Covid, 2ª, 3ª e 4ª dose. E por a gente fazer uma análise e acreditar que muitas pessoas não estão procurando as unidades no meio de semana por falta de tempo, por trabalhar, ou as crianças e adolescentes estarem nas escolas, a gente optou por abrir as unidades básicas de saúde. A gente vai abrir de 4 a 5 unidades básicas por sábado, para que a população tenha um melhor acesso e uma facilidade maior na imunização. Este primeiro mês será uma fase teste, que, se atingir o objetivo esperado, poderá ser mantida a longo prazo. A gente vai estar abrindo, né, esse mês, a programação inicial é de estar abrindo esse mês as unidades, e se atingir o objetivo que a gente espera de melhorar a nossa cobertura vacinal, de facilitar a imunização da nossa população, isso é um projeto que pode se estender ao longo dos outros meses. Tomara que dê certo, né? Boas iniciativas devem ser parabenizadas e a gente reforça mais uma vez, todas as vacinas são importantes. E olha, ainda hoje a gente te mostra a preparação do Atlético para o jogo de amanhã. E atletas patenses representarão o Brasil em campeonato mundial de bumerangue. 7h37, de volta com a NTV News para te mostrar que 2 atletas de Patos de Minas representarão o Brasil em um campeonato mundial de bumerangue. O esporte foi criado no fim da década de 1980 e cada vez mais tem ganhado adeptos. André, Felipe e Herman, 3 amigos unidos por um mesmo esporte.
o bumerangue. Um esporte que consiste no arremesso de um objeto que deve girar e retornar até a mão do atleta. Num campeonato são avaliadas algumas modalidades. As principais são o fast, que consiste em 5 pegadas consecutivas, válidas com distância mínima de 20 metros. O enduro, que objetiva pegar o maior número de arremessos em 5 minutos. A distância, em que o arremesso deve atingir uma distância de 50 metros. A precisão, que avalia se o bumerangue vai retornar num raio de 2 metros de onde foi lançado. A pegada acrobática, em que o atleta deve usar a criatividade para pegar o bumerangue. E o MTA, que avalia o tempo que o bumerangue fica no ar. Para essa galera, não é apenas um esporte, é uma paixão. O Herman, por exemplo, conheceu o esporte há cerca de 4 anos. Desde então, é encantado com a prática. Eu comecei muito por acaso. Eu estava com meu filho passeando no Parque do Mocambo e encontrei um amigo nosso, Alex, que também participa de competições, e fui comprar um bumerangue pro meu filho. E nisso eu peguei o dele, brinquei, o Alex colocou alguns na minha mão, viu que eu jogava bem e acabou me trazendo para o campo para poder treinar. Aí foi onde eu conheci o André Cacheta, o Felipe Tacal. O bumerangue é um dos mais legais. Ele é um esporte que eu gosto mais de esporte em equipe, mas você pode trabalhar em equipe, como você pode colocar um fone de ouvido, vir para um campo e jogar para desestressar, quebrar aquele paradigma do dia a dia, aquela correria. Então, é uma das coisas que mais tem me ajudado em questão de distração. Hoje em dia é o meu esporte preferido. André é competidor desde 2008, mas teve seu primeiro contato com o esporte em 2007. De lá para cá, já participou de diversas competições no Brasileiro, jogou no Mundial em 2014 e foi campeão na modalidade individual. Em 2008, eu participei do primeiro campeonato em Balneário Camboriú. Aí lá eu peguei até uma classificação boa, que o Moraes me treinou bem, eu fiquei em 7º. Eu não sei se foi 7º ou 8º, não tô lembrando agora. E no ano seguinte eu já fui vice-brasileiro. Aí depois, ao longo dos anos, eu conquistei 7 campeonatos brasileiros. E em 2014 eu participei do Campeonato Mundial na Austrália e lá eu consegui o primeiro lugar, pela primeira vez. Um brasileiro conseguiu. Já o Felipe compete desde 2011. Participou de campeonatos estaduais e nacionais, se saindo melhor até agora no Campeonato Mineiro do Esporte, com a 3ª colocação. Eu comecei em 2011 com a influência do André, que a gente tinha uma amizade daqui de Patos, ele me apresentou em 2011 e a gente começou a jogar. E desde então eu venho participando quase todos os anos do Campeonato Brasileiro e sempre que possível do Campeonato Mineiro. A minha melhor performance foi 3º lugar no Campeonato Mineiro e sim, nunca parei de treinar e muito motivado para esse Campeonato Mundial. André e Felipe são 2 dos 5 atletas brasileiros que participarão de um campeonato mundial de bumerangue previsto para agosto deste ano no sul da França. Empolgados, eles esperam fazer bonito e levar o nome da nossa cidade e, quem sabe, trazendo premiações para casa. A gente sempre vem treinando, é certo que a pandemia a gente diminuiu um pouco, porque tinha que ficar em casa, não podia ir para campo, né, para jogar. Mas assim que começou a voltar, nós agarramos duro e estamos treinando aí. Todo dia, todo final de semana, a gente faz o treino de campo e durante a semana a gente faz um treino mais físico, porque a gente não tem mais 20 anos, né? Se jogar todo dia, aí acha lesão para todo lado. Estou bastante empolgado, a gente tem treinado forte e esse ano vai ser na cidade de Bordeaux, na França. Vai começar no dia 16 de agosto. Serão 10 dias de campeonato, entre campeonato de time e campeonato individual. Já o Herman desta vez ficará de fora da competição, mas anseia por uma oportunidade. E até lá, torce para os colegas. Com certeza eu ainda vou. Eu acredito em Deus que vai dar certo e é um desejo que eu tenho sim. Até porque Patos está sendo uma das cidades que está levando mais competidores. O bumerangue, como te falei, é um esporte muito individual. Então tem cidades que tem apenas um jogador e ele sai espalhando para todo mundo. Mas para competir tem que ter dedicação, tem que ter esforço. E Patos está levando esses dois, eu acredito que eles vão trazer a colocação mundial para a gente. Então, mais do que nunca, acorda o Pedrinho aí, porque tem campeonato.
Bom, e agora a gente fala de futebol, porque o Galo se prepara para enfrentar o Fortaleza hoje às 9 horas da noite. A tarde desta sexta-feira na cidade do Galo começou com coletiva de imprensa do técnico turco Mohamed, que destacou o desempenho do time nas duas grandes vitórias sobre o Flamengo. Por estos dos grandes jogos, el time estuvo muito bem, com muita energia, jogamos dos grandes partidas, las líneas muy juntas, mucha intensidad. Y también el respaldo de la torcida fue increíble, el show, todo el espectáculo, el respaldo, foi todo incrível. Em seguida, o treinador comandou a última atividade, antes da partida contra o Fortaleza, neste sábado, às 9 da noite, no Mineirão. Mais uma missão importante pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós esperamos jogo difícil. Tenemos que utilizar nuestra máxima intensidad, nuestra máxima energía para ganar este juego. Va a ser un time que viene con la confianza para encima. Ganó el Clásico en la Copa, ganó también su primer juego en el Brasileirão. Así que va a ser un juego de alta complejidad. Y nosotros tenemos que estar con toda la energía para poder ganar a Fortaleza. Va a ser un juego muy difícil. A vitória neste jogo pode colocar o Galo na 3ª posição da tabela e manter a confiança do time para as outras competições. E isto tem que ser ponto de partida para as grandes competições que quedam por delante, tanto Brasileirão, Copa do Brasil e próxima semana Copa Libertadores. Así que esto tiene que ser un lanzamiento para mantener esa energía positiva, esa relación que volvió a surgir y volvió a crecer entre el time y la torcida. E faltam 15 minutos para descobrirmos quem serão os novos milionários no país. E já também depois do intervalo tem o quadro Partiu Uai. O NTV News faz uma pausa rápida e volta já. Estamos de volta, a gente continua falando de futebol aqui no News, porque na 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a URT foi derrotada por 5-2 dentro de casa. O primeiro tempo foi dominado pela URT, mas a partida não começou favorável para o time da casa. Logo aos 2 minutos, a bola tocou na mão do zagueiro Vinícius da URT e em uma cobrança de falta aos 3 minutos, Eduardo cobrou de perna esquerda. A bola chegou a bater na zaga, mas entrou pelo lado direito do goleiro Moisés. Bahia de Feira 1, URT 0. Mesmo saindo atrás no placar, o URT não se intimidou e colocou pressão no jogo. Aos 9 minutos, após jogada pela esquerda do Jefferson, Banguelé mandou a bola por cima do travessão. Aos 13 minutos, Wagner Carioca chutou na área e após uma sequência de rebotes do Banguelé, o goleiro Alan ficou com a bola. O gol da URT veio aos 24 minutos após jogada pela direita do Trovão Azul. Júlio Carioca driblou com a perna direita e bateu com a canhota para o fundo do gol. Aos 27, a URT perdeu mais uma chance após Banguelé cabecear a bola que voltou para Bressan, que mandou por cima. O segundo tempo começou com o gol da URT aos 4 minutos, que virou a partida com Jefferson, aproveitando sobra dentro da área. Mas, a partir daí, a URT sofreu um apagão e o Bahia de Feira foi quem comandou o segundo tempo. Aos 22 minutos, Iago empatou após falha da zaga da URT. Após o empate, Janderson decidiu a partida. Em 3 rápidos contra-ataques, ele marcou 3 vezes. Aos 30 minutos, Janderson finalizou da entrada da área. Aos 43, ele imprimiu velocidade, ganhou da zaga e marcou o 4º. Já aos 47, ele se aproveitou de novo o vacilo da zaga da URT e carimbou a goleada. Fim de jogo, URT 2, Bahia de Feira 5. Com o resultado, a torcida da URT ficou furiosa. Houve ação da Polícia Militar, usando inclusive spray de pimenta. A sensação para os torcedores é de que 2 equipes diferentes jogaram pela URT. No primeiro tempo a gente de novo tomou um gol muito cedo, em 3 minutos. Mas nós conseguimos se impor, empatamos e viramos. Aí o segundo tempo, a gente perdeu o nosso volante de contenção, que é o único ali, que era o Xavier, que machucou. E
Felizmente, em alguns momentos que a gente não contava ali de momentos de apagões, a gente tomou o empate, né? Tomamos a virada, e aí nos contra-ataques eles acabaram matando, e a gente sabe que é difícil de explicar, né? A gente precisa ter equilíbrio, nós estamos na frente aí, não podemos acusar ninguém, né? Os caras deram o seu melhor, mas tem dia que vai ganhar, tem dia que vai perder, né? E agradecer a torcida que veio, que apoiou também, é natural que eles cobrem também, e cabeça no lugar, e nós não estamos 100% eliminados, é difícil, mas a gente vai viajar agora para Nova Venécia e tentar ganhar o que a gente perdeu fora de casa. Com o resultado, o RT continuou com 12 pontos e está na 7ª colocação. Já o Bahia de Feira somou 17 pontos e alcançou a 3ª colocação do Grupo F. O técnico do Tremendão ficou satisfeito com as alterações feitas no segundo tempo, que resultaram na vitória. O futebol é estratégia, né? E é importante que os atletas que estão fora de campo, muitas vezes eles entram para resolver. Eles têm que estar atentos àquilo que a gente pretende, que a gente pede. A gente estudou bastante a equipe do RT. A gente vinha já com muita coisa trabalhada, pensada justamente para esse jogo. A gente sabia da dificuldade que iríamos enfrentar. Graças a Deus a estratégia deu certo. Os atletas que entraram e ajudaram a resolver o jogo. Agora pensar no próximo jogo, festejar hoje e amanhã já pensar no próximo jogo para que a gente possa buscar a classificação. O destaque da partida, Janderson pediu música também na tela da MTV e fez até dancinha para comemorar o resultado. Graças a Deus eu estou desenvolvendo mais e consegui fazer esse gol aí de muito suor. Como eu pedi antes, né? Desenrola, bate, joga de ladinho. 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 Tá apanhando, tá lançando essa braba pra menorzinho. Tá apanhando, tá lançando. A RT tem mais 3 jogos pela frente e precisa ganhar todos para tentar a classificação. No próximo jogo, a Celeste enfrentará o Pouso Alegre no domingo, às 15h30, no Manduzão, no sul de Minas. Pois é, então a URT tem que desenrolar e mandar para o fundo do gol. Bom, acumulada a 6 concursos, a Mega Sena realiza hoje o sorteio de número 2.494, que tem premiação estimada em 80 milhões de reais. Excepcionalmente, o sorteio vai acontecer na Paraíba, na cidade de Campina Grande, para comemorar as festividades de São João. O sorteio acontece daqui 7 minutos, às 8 horas da noite. Segundo o banco, a premiação de hoje renderia, caso aplicada na poupança, R$ 531.440 só no primeiro mês. A Caixa também sorteia hoje a edição 2022 da Quina de São João. Ao contrário da Mega Sena, essa modalidade de loteria não será acumulada e premiará os vencedores que mais acertarem. E por falar nela, com premiação estimada de mais de 200 milhões, a Quina de São João 2022 vai ser sorteada, como eu disse, daqui a pouco. Este já é o segundo maior prêmio da história, e também da história deste concurso. E dependendo da arrecadação total, que será divulgada no final da noite, poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina. O sorteio não acumula. Na ausência de vencedores na faixa principal, o prêmio vai ser dividido entre os acertadores da segunda faixa e assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança da Caixa, ele vai receber mais de R$ 1.300.000 de rendimento no primeiro mês. Esse dinheiro, para você que está em casa ter uma ideia, é suficiente para comprar 50 imóveis de alto padrão ou terrenos no valor de R$ 4 milhões de reais cada. E seja a Quina ou com a Mega, os milhões dariam para curtir muitos locais dentro e fora de Minas Gerais, não é mesmo? Como exemplo, Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, que conta com um dos maiores museus de arte a céu aberto do mundo, com cerca de 700 obras e mais de 4.000 espécies botânicas raras vindas de todos os continentes. Iotim, então, é o destino de hoje do quadro Partiu Uai. Um orifício de pouco mais de 200 metros por onde passam microfones que captam o som da Terra. A obra Sonic Pavilion, que fica nesta estrutura circular, é icônica quando pensamos no Inhotim.
um dos cerca de 700 trabalhos que compõem o acervo do Museu de Arte e Jardim Botânico na cidade de Brumadinho. Uma área grandiosa de 140 hectares de visitação que, com a ajuda do mapa e desse carrinho elétrico, pode, aos poucos, revelar cenários surpreendentes. A primeira coisa mais importante no Inhotim é tempo. Talvez a gente costuma dizer que para ver só as obras de arte, 3 dias é o ideal. Mas assim, a gente tem uma coleção botânica maravilhosa também. Então, estar nos jardins e esse percurso entre as galerias é muito, muito importante também, porque é ver a coleção botânica também. Uma obra, desta vez produzida pela natureza, é outro ponto marcante que rouba a cena no meio da vegetação. O tamboril, árvore de aproximadamente 20 metros de altura e cerca de 100 anos, convida a uma parada para descanso e também para as fotos. A poucos metros dali, o verde do espaço mostra que consegue dar destaque a outras cores, como na obra de Jarbas Lopes, composta por 3 fuscas coloridos. E por falar em cores, essas paredes em alvenaria, tinta acrílica, tela de arame e vidro são destaque na paisagem e, ao mesmo tempo, assumem grande importância para o acervo. Primeiro porque o Hélio Oiticica, ele é um artista fundamental para a arte contemporânea brasileira, né? Ele é um artista mundialmente renomado, brasileiro, e é uma obra que ele fez uma série de obras que ele não conseguiu executar, ele morreu antes de executar. E ela cria essa relação de cor e de integração de arte e vida e arte-natureza, que era uma das proposições do Hélio, que é fundamental no entendimento do que é Inhotim. Na galeria Matthew Barney, encontramos dentro de um domo em aço e vidro um trator que sustenta uma árvore. Obra que é um desdobramento de uma performance para o Carnaval de Salvador e usa a relação entre criação e destruição para tratar de questões ambientais. Já na parte externa da Galeria Praça, 2 painéis retratam os costumes e as tradições de comunidades próximas ao Inhotim. Dica boa para você poder viajar nessas férias que se aproximam. O News deste sábado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Veja e reveja a nossa programação nos aplicativos Patos Já e NTV, além do site ntv.tv.br. Para você, uma excelente noite. Nós voltamos a nos encontrar ao vivo na segunda-feira às 11h30 da manhã. Boa noite, fica com Deus e até lá.